Olá, meus amores, bom dia! Hoje iremos dar continuidade ao conteúdo anterior sobre Reforma Protestante. Hoje nós iremos fazer somente a correção. Bem, antes de iniciar a correção, eu gostaria de fazer um resumo abreviado sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento liderado no século XIV para o XV por um monge da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero observava muitas injustiças e desigualdades que a Igreja promovia naquela época. No século XIV para o XV, a Europa vivia uma crise muito grande, muita miséria, muita pobreza e muitas injustiças sociais, nas quais a própria Igreja contribuía para essas injustiças. Muita gente na miséria, guerras acontecendo, grandes pandemias, tudo isso ocasionou uma grande crise na Europa. A Igreja, por sua vez, ambicionava cada vez mais o poder. Como vocês já viram na aula anterior, a sociedade europeia nesse período se dividia em 3 poderes. O clero estava no topo da pirâmide, a nobreza no meio e, por fim, os camponeses e servos. Os trabalhadores comuns estavam na base da pirâmide. Eram eles que sustentavam todo o luxo da nobreza e, consequentemente, do clero. O clero tinha muito poder. Se concentrava nas mãos do Papa a nomeação e a entrega da coroa ao rei. Ou seja, naquela época a Igreja tinha um grande domínio sobre a sociedade europeia. Cobravam altíssimos impostos estabelecidos pela própria Igreja em benefício próprio. Ganhavam grandes riquezas como terras e propriedades. A Igreja criou um sistema, uma instituição, tribunal de julgamentos, que julgavam alguns crimes que eram considerados como heresia. A cobrança de indulgências também foi estabelecida nesse período, onde várias injustiças foram cometidas. Muitas pessoas foram mortas injustamente. E é sobre esse assunto que a gente vai. Então, gente, acompanha aí a correção, tá? Façam esse acompanhamento do livro mesmo, da página 92. Nós vamos responder e eu vou resolver aqui com vocês as questões, somente a questão 1 e a questão 2, tá certo? Para que vocês tenham tempo para fazer essas questões, pensar e, consequentemente, aprender. A primeira diz o seguinte: identifique a opção incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. Entre as razões da reforma, podemos citar. Quais foram os fatores, gente, que contribuíram para a reforma protestante acontecer? Vocês já viram, já estudaram, que nesse período a Igreja Católica estava perdendo muita credibilidade. No século XV para o XVI, a Igreja já estava totalmente sem credibilidade. Por quê? Por conta das grandes injustiças que ela vinha cometendo com os fiéis. Além da sua ganância, da sua ambição, havia também a Inquisição. O perdão dos pecados só seria possível se fosse negociado em troca de dinheiro. Tudo isso foi fazendo com que várias pessoas nobres e fiéis à Igreja fossem deixando esses vínculos com a Igreja de lado. Então, a primeira questão quer saber a respeito disso. Qual é o item incorreto a respeito dos fatores que contribuíram à reforma? Vamos ler e vamos aqui dizer o que está correto e o que está errado. E tem a insatisfação dos reis e príncipes com a Igreja. Esse item, gente, está certo ou está errado? Ele está certo. Por quê? Porque havia de verdade uma insatisfação dos reis e dos príncipes com a Igreja. No começo eles eram aliados, no comecinho do século XIV, mas depois a nobreza se sentiu submissa ao poderio do clero, e isso
Então, gente, esse item está correto. Havia realmente muitas injustiças. A corrupção de despreparo do clero era muito grande porque eles escolhiam através da base da amizade. Papas, bispos, arcebispos, todos eles, a grande maioria das vezes, eram escolhidos através da pechada. O item B está correto. Item C, a venda de indulgências e falsas relíquias. Também está correto. O que levou à reforma protestante esse foi o motivo principal. A venda do perdão dos pecados, venda de relíquias que eles chamavam de sagradas, mas que não eram sagradas. Tudo isso enganando os fiéis e maltratando os fiéis, alienando-os para que cada vez mais eles pudessem ser fiéis à igreja. Tudo isso contribuiu para a reforma, tá? O item está certo, o item C. E o D, nenhuma das alternativas. Então, o item que você deve marcar aí, como é o incorreto, é o item D, porque o item A, B e C está correto, tá certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, gente, fala que o texto, um texto que fala do dominicano Johann Tetzel, que foi um grande inquisidor na Idade Média, um grande inquisidor na Alemanha, e ele oferecia vendas de indulgência plena àqueles que contribuíssem para a construção da Basílica de São Pedro. E aí o texto ele fala sobre isso, leiam com calma e respondam o item A, B e C. O item A, gente, pergunta assim: segundo Tetzel, quem lhe deu a autoridade para perdoar pecados? Quem foi? Segundo ele, foi o próprio Jesus Cristo, os apóstolos Pedro, Paulo e o Papa, tá certo? Ele usava isso, afirmando que eles tinham dado autoridade para que ele pudesse perdoar os pecados dos fiéis à igreja. O item B, além de perdoar os pecados, o que mais o monge prometia àquele que comprasse uma indulgência plena? Justifique. O que é que ele prometia, gente? A salvação eterna, né? O que é afirmado no trecho: os portões do castigo estarão fechados e os portões do paraíso de delícias estarão abertos. Então, aí, era exatamente a salvação que ele prometia, tá? E o que é uma indulgência plena? É o perdão total dos pecados daquele herege. No caso, esse perdão seria através de quê? De dinheiro, né? O herege dava o dinheiro, em troca ele era perdoado totalmente, sem dever nenhum tipo de penitência. O item C, qual foi a consequência da venda de indulgências na época? A consequência, gente, foi exatamente a própria reforma luterana, a reforma protestante, promovida por Martinho Lutero, tá certo? Por hoje é só. Acompanhem a próxima aula. A próxima aula vai ser conteúdo e atividade. Vocês terão uma semana para responder e novamente nós teremos a correção como nesse slide aqui, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.